Bom, turminha, finalizando então esse capítulo aí de enzimas, né, nós vamos estar falando um pouquinho agora e demonstrando para vocês alguns mecanismos de catálise enzimática. Tá? E espero que com esses exemplos fique bastante claro essa correlação direta entre estrutura e atividade de uma enzima, tá certo? Bom, e para a gente falar de alguns mecanismos, né, a gente precisa relembrar um pouquinho, né, ou ter em mente aquele conceito de complementaridade que o sítio ativo das enzimas apresentam para o estado intermediário, o estado de transição, e não propriamente dito ao substrato, né? Lembra que esse modelinho foi proposto por Pauling, né, e derrubou aquele proposto por Fischer, né, que era a famosa chave e fechadura que a gente viu, que não explica, né, como as enzimas fazem para aumentar a velocidade de uma reação. Né? Então, esse modelo a gente tem que recordar um pouquinho. Né? Lembra que no primeiro estágio aparecem aí a primeira ligações covalentes transitórias, né, que promovem a interação do substrato com o sítio ativo da enzima, e em um segundo momento, onde forma esse estado de transição, é que aparecem inúmeras interações fracas, né, que possibilitam a estabilização, né, desse substrato ali no sítio ativo da enzima, fazendo com que ele possa se transformar em produto, né, gerando o produto e recondicionando a enzima no seu estado inicial. Né? E a formação dessas ligações fracas, essas interações fracas, na formação desse estado de transição complementar, né, é o que é a fonte extra de energia, né, que é a famosa energia de ligação, que a enzima utiliza para diminuir a energia de ativação necessária para a formação do produto. E com isso ela muda, né, o caminho de reação. Tá? Então, novamente, ó, a formação dessas interações fracas não afeta os parâmetros cinéticos, ou seja, não afeta o ΔG da reação. Né? A reação continua favorável à formação do produto. No entanto, o que acontece? Ela diminui significativamente aquele CACAT, que é a constante, né, de catálise, né, que a gente viu que vem da etapa limitante do processo, limitante da velocidade do processo. Né? Então, se eu diminuo significativamente, né, a constante relacionada à etapa limitante da velocidade do processo, eu estou aumentando a velocidade da minha reação. Né? E com isso, né, eu diminuo aquele famoso ΔG de ativação, né, a energia necessária para a formação desse estado de transição. Tudo bem? Agora vamos colocar em prática, mostrar para vocês de fato como esses conceitos aqui acontecem realmente quando a gente analisa, né, os mecanismos de catálise enzimática. E para começar, nós vamos falar de uma enzima conhecida já da gente, a gente vem falando dela ao longo das aulas, que é a quimiotripsina. Né? Só para recordar, o que a quimiotripsina faz mesmo? Ela promove a hidrólise de uma ligação peptídica, né, adjacente a aminoácidos aromáticos. Ou seja, essa enzima ela tem a capacidade de identificar um aminoácido aromático e clivar, né, ou hidrolisar a ligação peptídica adjacente a esse aminoácido aromático, ou seja, na porção carboxy terminal ali, né, dessa ligação peptídica. Tá? Essa enzima, pessoal, ela tem a capacidade de aumentar a velocidade dessa hidrólise, né, na ordem de 10 a nona. Olha que impressionante. Né? Bom, e basicamente, né, a hidrólise da ligação peptídica, então percebam aqui que eu tenho aqui, né, um aminoácido 1, um aminoácido 2, né, esse aminoácido aqui, 1, ele é aromático, portanto ele vai ser reconhecido pela quimiotripsina, né, e a enzima vai promover a hidrólise dessa ligação peptídica aqui demonstrada. Tá? Então basicamente, isso aqui é um resumo do que vai acontecer, né? Ela vai romper essa ligação aqui, né, formando aí os dois pedaços aí do peptídeo. Tá? E percebam que ela é uma catálise ácido-base e ao mesmo tempo covalente. Por quê? Porque eu vou formar uma ligação transitória covalente aqui entre um dos produtos da atividade dessa enzima. Né? Olhando assim pode parecer um pouco confuso, né? Mas vamos olhar agora, a partir de agora, a etapa
por etapa de como esse processo acontece, ok? Bom, essa enzima, pessoal, ela não vai catalisar o ataque direto. Como a gente está falando de uma quebra de ligação peptídica, uma hidrólise, né, a gente já pensa no ataque da água, né, para promover a quebra dessa ligação peptídica, né? Mas não ocorre um ataque direto da água, tá? O que ocorre é a formação do intermediário covalente transitório, né, que a gente chama de acilenzima, tá? Vocês já vão entender bem o que eu estou mostrando aqui, tá? Então, essa catálise ela ocorre em duas etapas distintas. A primeira delas é a fase de acilação, né, onde ocorre a quebra da ligação peptídica, tá? E aí ocorre a formação de uma ligação covalente transitória, como eu falei para vocês, né, entre o carbono da alfa-carboxílico do peptídeo, né, e a enzima, né? E a segunda etapa é a etapa de desacilação, onde ocorre a ruptura desse aminoácido que se ligou momentaneamente com a enzima para liberar o produto da reação de catálise, tá certo? Né? E esse processo, pessoal, ocorre nessas diversas etapas aqui, né? Mas que a gente vai ver passo a passo a partir de agora. Tudo bem? Então vamos lá com calma, tá? Bom, então aqui eu tenho a enzima, né, representada por esse círculo aqui, tá? Com seus inúmeros aminoácidos, mas eu gostaria de destacar alguns aminoácidos importantes que estão ali presentes no sítio catalítico dessa enzima, né? Que são esse aspartato 102 aqui, a histidina 57 e a serina 195, né? Esses três aminoácidos, veja só que interessante, pessoal. Olha como eles estão estáveis, né, em condições fisiológicas, né? Aqui a cadeia lateral da serina formando uma ligação de hidrogênio, né, com a cadeia lateral da histidina, que também está estabilizada aqui a partir de uma ligação de hidrogênio com a cadeia lateral desse aspartato 102. Então tá bonitinho aqui, tudo certinho, né, estável, né? Percebam que o que a gente chama de tríade catalítica, que são esses três aminoácidos aqui, estão bem estabilizados nas condições fisiológicas, tá? E esse aqui é o substrato da nossa quimotripsina, o substrato da nossa enzima. Então, uma cadeia polipeptídica e aqui, ó, em destaque, né, o nosso aminoácido aromático, olha a cadeia lateral aromática aqui, e o objetivo da enzima é quebrar esta ligação aqui, ó, tá? A ligação peptídica adjacente a esse aminoácido aromático. Tudo bem? Então, esses são os nossos dois atores. A enzima, a tríade catalítica aqui, importante, né? Esses aminoácidos aqui que estão presentes aqui no sítio ativo da nossa enzima. E o nosso substrato, tá? Que é o peptídeo, onde eu vou quebrar a ligação dele, tá? Então, bom, representando agora nesse próximo passo a interação, né, do substrato lá naquele sítio ativo da enzima, tá certo? Então percebam que a partir do momento, né, que o substrato entra, né, em contato com o sítio ativo da enzima, né, existem regiões específicas complementares para estabilizar esse substrato ali, né? E percebam agora, pessoal, que a partir do momento, né, que o aminoácido aromático ele é estabilizado ali naquele bolsão hidrofóbico, né, que a gente acabou de mostrar, né, que é uma característica desse sítio ativo dessa enzima, né, essa hidroxila da serina 195, né, que estava ali formando a ligação de hidrogênio com a histidina 157, ela fica próxima, né, à carbonila aqui da ligação peptídica, né, o que facilita o ataque, né, nucleofílico desse par de elétrons do oxigênio nesse carbono carbonílico aqui, tá certo? Então percebam que aqui eu vou começar o quê? A promover, né, a formação do nosso estado de transição, não é? O estado de transição, ele já começa nesse momento a aparecer, tá certo? Então a partir do momento que forma essa ligação covalente aqui, ó, né, a partir desse ataque nucleofílico, lembra daquelas primeiras ligações covalentes transitórias, né, que ajudam a estabilidade, né, do substrato no sítio ativo da enzima? Olha só como isso está acontecendo aqui,
tá? E como esses aminoácidos aqui também começam a participar, né, formando interações fracas, principalmente ligações de hidrogênio, que ajudam a estabilizar, né, esse substrato, né, no sítio ativo da enzima. Então vejam como esses conceitos aí que o Pauling propôs realmente está acontecendo quando a gente começa a observar de perto o mecanismo, né, da catálise de uma enzima, tá certo? Bom, pessoal, né, nesse segundo momento, né, a gente já promoveu aqui a formação dessa ligação covalente transitória, né, entre o resíduo de serina aqui e o peptídeo, tá certo? Percebam que as ligações de hidrogênio aqui, né, nessa fenda oxiânio, né, onde eu tenho esse resíduo de glicina 193 e esse resíduo de serina 195 aqui, né, que também podem estabilizar aqui a interação dessa porção do substrato com o sítio ativo da enzima, tá certo? E percebam aqui também, né, que agora, a partir do momento que ocorre a quebra dessa ligação peptídica, né, o par de elétrons aqui ele é deslocado, né, para esse hidrogênio, né? E aqui vai aparecer então, portanto, uma carga positiva que é em função do próton que está saindo do resíduo aqui de hidrogênio aqui do aminoácido, né, proveniente da posição adjacente desse aminoácido aromático, né, formando aqui uma carga positiva que antes não existia, né? Mas como que eu vou estabilizar essa carga positiva aqui, né, após a entrada desse próton? Lembra que o resíduo de aspartato 102 ele apresenta aqui uma carga negativa? Então essa carga negativa vai compensar essa carga positiva formada após a quebra da ligação peptídica, né? E aí então esse produto 1, né, formado aqui, pessoal, ó, ele já pode ser liberado, né, que é justamente aquela porção adjacente do aminoácido aromático, né, onde foi quebrada a ligação peptídica, ele é liberado, né, do sítio ativo da enzima, né? E esse estado intermediário aqui, pessoal, ele é formado, né, em apenas 10 a menos 13 segundos, tá? Mas percebam o aparecimento de inúmeras ligações fracas, né, que conseguem estabilizar essa etapa da ligação. Ou seja, aqui nós vamos estar obtendo aquele máximo de similaridade, né, do sítio ativo da enzima com o estado de transição que a gente observou lá atrás, tá certo? E o surgimento dessas ligações fracas é a fonte de energia necessária para que a enzima diminui a energia de ativação para a formação desse estado de transição aqui. Tudo bem? Então essa etapa 1 foi aquela etapa de acilação, né, onde ocorre a formação da ligação covalente entre uma porção do substrato, né, e a enzima aqui, tá certo? Tá? Então aqui a ligação essa que foi formada nessa fase de acilação. O que a gente precisa agora? Promover a quebra dessa ligação covalente transitória que foi formada entre o substrato e a enzima, tá certo? E agora sim é uma etapa que envolve a água, né? Então veja que a água ela não hidrolisa diretamente a quebra da ligação peptídica, né? Ela está envolvida na segunda etapa, que é a etapa de desacilação, tá certo? Onde eu vou quebrar a ligação covalente transitória, né, do substrato com a enzima, tudo bem? E aí nesse momento ocorre a participação da água aí, né? Então a água, pessoal, a gente poderia achar que, poxa, como que uma água, que é uma molécula polar, vai conseguir interagir aqui numa porção apolar da enzima, né? Ela consegue porque ela consegue formar essa ligação de hidrogênio aqui, que estabiliza a sua aproximação aqui, ó. Então, novamente, aquele resíduo de histidina 57 é importante para estabilizar, né, a molécula de água nessa região, o que possibilita aqui, novamente, né, o ataque nucleofílico no par de elétrons aqui do oxigênio, né, nesse carbono, né, carbonílico aqui que foi formado, a ligação covalente transitória entre aquele aminoácido aromático, né, aquela porção
do peptídeo que tem um aminoácido aromático aqui, e o resíduo de serina 195 presente ali no sítio ativo da enzima. Tá? Então, uma reação aqui agora sim de hidrólise propriamente dita, não é? A participação de uma molécula de água. Tá? E a partir do momento em que essa hidrólise acontece, né, eu quebro novamente essa ligação covalente transitória, né, e aí eu volto a restabelecer aquela tríade catalítica original que a gente tinha lá no início do processo. Então essa é a fase 2 de desacilação, onde eu, né, restabeleço aqui a tríade catalítica, tá certo? Com a ruptura dessa ligação, tá? E liberação do que a gente chama de produto 2, que é aquela porção do peptídeo, né, que tinha o aminoácido aromático lá, onde foi quebrado a ligação do lado carboxi terminal. Né? Então tudo isso agora faz sentido para a gente, né? E aqui a gente restabelece novamente, né, a enzima no seu estado original. Tá? Então isso mostra para a gente, né, de forma mais simplificada, né, como que a enzima, ela restituída, né, formando o produto 1 e o produto 2, né, que o produto 1 formado naquela primeira etapa, né, de acilação, e o produto 2 formado na etapa 2 de desacilação. Né? Então vejam só que, resumidamente, todas aquelas etapas lá, a gente pode compreender olhando passo a passo, né, aquele processo interessante de formação de interações fracas, né, que explicam toda aquela teoria proposta por Pauling lá atrás. Tá legal? Um outro exemplo bastante interessante, pessoal, agora envolvendo íons metálicos também para estabilização do estado de transição, é a enolase. A enolase é uma enzima que catalisa uma etapa da via glicolítica, tá? Que é a desidratação reversível dessa molécula aqui, ó, do 2-fosfoglicerato, né? Então ele perde uma água aqui, gerando o fosfenol piruvato, tá? Então é uma reação de desidratação, né? Então perde uma molécula de água aqui, e é uma catálise ácido-base estabilizada por íons metálicos que também ocorre em duas etapas, né? Vamos ver como que o mecanismo aqui acontece. Então percebam aqui, né, que o 2-fosfoglicerato, né, ele se liga aqui, né, no sítio de ligação da enzima, né, intermediado pelos íons metálicos aqui, pelos magnésios. Olha só como eles são importantes para estabilizar, né, o substrato da enzima no sítio ativo dela. Tá? E isso permite com que esse nitrogênio da cadeia lateral da lisina, né, promova aqui um ataque a esse hidrogênio do fosfenol 2-fosfoglicerato, tá certo? E aqui então esse próton aqui, ele vai ser transferido aqui para o grupo amino, né? Protonando aqui esse grupo amino. Então esse grupo amino ele vai passar a ter uma carga positiva, né? Que vai ser justamente estabilizada, né, pela carga negativa aqui de um ácido glutâmico que está aqui próximo. Né? Então lembra-se, um aminoácido de caráter básico e um aminoácido de caráter ácido. Né? E aí então, né, essa hidroxila aqui do 2-fosfoglicerato, né, vai formar uma água aqui junto com esse próton do ácido glutâmico, né? E aí ele vai ficar com uma carga negativa que vai possibilitar, que vai ser estabilizada pela lisina que está positiva aqui. E obviamente depois a lisina transfere esse próton para o ácido glutâmico, né, num segundo momento, para que a enzima volte a regenerar o seu estado inicial. Né? Então perceba que essa hidroxila aqui, ela rouba esse próton do grupo carboxílico, tá? Formando a água e também formando o fosfenol piruvato. Né? E todo esse estado de transição, ele é intermediado aí por estabilizadores metálicos. Né? São os íons metálicos que conseguem estabilizar esse substrato próximo a esses dois aminoácidos que são importantes para que a enzima realize a sua atividade catalítica. Tá? E, obviamente,
aproxima aí os grupos envolvidos nessa reação de desidratação, tá? Próximos aí aos aminoácidos que fazem o mecanismo dessa desidratação aí. Tudo bem, pessoal? Então eu espero que com esses dois exemplos a gente observa, né, como que essas interações fracas, né, aqueles conceitos de estabilidade entre cadeias laterais de aminoácidos, né, íons, interações iônicas, né, todos esses detalhes de ligações fracas são importantes para explicar esse modelo, né, de catálise enzimática. Tudo bem, pessoal? E assim então a gente encerra esse capítulo de enzimas e espero que tenha sido bastante interessante para vocês. Valeu?